Neste ano de 2020, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, CETADB, completa uma década de existência, com núcleos espalhados em todos os estados do país e em diversas cidades do exterior. E é com o diretor da instituição, pastor Hércules Denobe, que nós vamos conversar agora. A paz do Senhor, pastor. Amém, Hércules. a paz do Senhor, uma satisfação poder estar aqui com vocês. Satisfação toda nossa. Os cursos oferecidos pelo CETADB, ele tem conduzido um grande número de pessoas a um maior conhecimento da palavra de Deus, né? Ao longo desses 10 anos, já são em média aí quantos núcleos implantados e quantos alunos matriculados no CETADB? Veja bem, alunos já passou de 100 mil alunos que se inscreveram para o curso. Nós recentemente, ontem na verdade, abrimos o núcleo 4.953. Então, nesta gama de núcleos, nós temos uma quantidade hoje que supera um pouco mais de 42 mil alunos que estão estudando e nós temos em torno de 35 mil alunos que já se formaram, não é? Desse universo de 100 mil alunos que já passaram, não é, pelo CETADB, nós temos essa quantidade. 42 mil alunos são os ativos atualmente, certo, que estudam, não é, através da nossa escola. E em torno de 35 mil, pouco mais de 35 mil que já se formaram, receberam o seu certificado. Alguns que fizeram um curso inicialmente básico, depois se formaram, passaram, fizeram curso médio. Deram continuidade, depois e foram prosseguindo com seus estudos. É isso aí. Além de vocês oferecerem, né, o curso básico, médio e avançado em teologia, existem outros cursos agora, né, que foram implantados. Isso. A partir do ano final de 2018, na verdade, nós lançamos as modalidades de curso ministeriais, porque passamos a identificar algumas necessidades nas igrejas, em ministérios específicos, começando pelo nosso, né, na cidade de Apucarana, no Paraná. Então nós elaboramos, em parceria com o pastor por nome João Antônio de Souza Filho, que é do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, nós elaboramos o curso para discipulado cristão. Então esse tem a finalidade de preparo dos novos convertidos para o batismo, para se tornarem membros e eles terem exatamente a noção do que é ser um membro de uma igreja cristã evangélica. Esse é o curso de discipulado cristão. Logo após, nós lançamos também o curso de formação de obreiros, que é o que nós denominamos de CFO. O curso de formação de obreiros ele vem atender uma necessidade aí não de ensino teológico, mas de qualificação para o trabalho ministerial. O dia a dia da igreja, do obreiro, no atendimento, e aí nós colocamos nesse curso também um manual de cerimônias. Então nós temos ali todo um manual que ensina desde como você fazer o lançamento da pedra fundamental de uma construção de edifício da igreja, como também como celebrar um casamento, como realizar um culto fúnebre, uma cerimônia fúnebre, como fazer um noivado, um casamento, uma cerimônia de aniversário, enfim, essas questões de cerimônias. Nós temos isso também no CFO. Preparatório completo para os obreiros. E agora, no final do ano que passou, nós lançamos, em parceria com o pastor Ciro Zibord, que trabalha com a gente já há alguns anos, o curso para a formação do jovem pentecostal. Conforme estávamos conversando no auditório, nós percebemos a necessidade de um curso específico nessa área, porque muitos jovens cristãos, inclusive, não só cristãos, mas especialmente, que é o nosso foco de trabalho, que estão buscando vias erradas e inclusive até suicídio, na tentativa de resolver os seus problemas existenciais. Então nós elaboramos um projeto em cima disso e trabalhamos relacionamentos interpessoais nesse curso, porque identificamos uma problemática que está crescendo, infelizmente, nas nossas igrejas, que são filhos que estão ali na igreja, mas são filhos de pais separados. E, em alguns momentos, esses pais separados que já contraíram novos casamentos, estão ali na igreja e esse jovem fica ali e, dependendo da faixa etária que ele tem, ele não vai ter a maturidade necessária para assimilar essas questões. E aí, a gente, neste curso, que a gente fala que é o curso para a formação do jovem pentecostal, mas o nosso intuito desde o início, na conversa que tivemos com o pastor Ciro, quando trabalhamos na elaboração do projeto, já foi trabalharmos também com aquele pré-adolescente. Ali a criança, digamos assim, de 12, 13 anos para cima, que é, na verdade, a faixa etária que enfrenta essa problemática tem uma acentuação maior, porque ainda não tem uma formação completa, por vezes ele não vai ter a compreensão do que é que está passando no universo da sua família e tal. Então, nós trabalhamos o relacionamento interpessoal. Depois,
nós trabalhamos também outras temáticas também importantes que a gente pode tratar no decorrer dessa nossa conversa para não ficar maçante. Como as pessoas podem fazer para adquirir os livros, para implantar um núcleo do CETADEB? Pois bem, nós temos uma central de atendimento que fica no Paraná. A nossa sede, né, está na cidade de Apucarana, região norte do estado do Paraná, e nós somos em 31 funcionários hoje, não é? Janeiro de 2020, nós somos em 31 funcionários, que atendem as igrejas, atendem as demandas, não é, daqueles que conosco entram em contato com esse intuito. Então, nós temos esse atendimento via as redes sociais, Instagram e Facebook, CETADEB Oficial, é o nosso canal de contato via rede social. E também através de telefone, que pode ser, inclusive, acessado pelo site da escola, que é cetadeb.com.br. CETADEB é a sigla de Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. cetadeb.com.br tem ali todos os canais, inclusive pelo próprio site. Você tem um chat que pode entrar em contato com a nossa equipe. Nós procuramos assim facilitar o acesso, não é? Além do nosso contato pessoal, nós temos muitos pastores que, por nos conhecerem já há 20 anos praticamente trabalhando nessa área, nos ligam e a gente direciona para um dos nossos atendentes, quando nós mesmos não estamos em condições de dar o atendimento, para que eles façam. Mas aí nós enviamos o material pelo correio gratuitamente para que esses pastores, para que os líderes, não é? Porque às vezes o curso não é procurado diretamente pelo pastor, mas o pastor pede que um dos seus líderes de departamentos das áreas que são afins entre em contato para levar o curso para a igreja. Então eles entram em contato, nós enviamos via correio gratuitamente um kit com o material necessário para fazer a divulgação, a inscrição, a matrícula desses alunos e também o cadastro da igreja para que ela possa passar a receber os materiais do curso. Ótimo. Por que é tão necessário estudarmos teologia, estudarmos aí sistematicamente a Bíblia? Veja bem, nós temos ainda no Brasil alguns líderes, especialmente dentro da nossa denominação, da Assembleia de Deus, que ainda tem restrições com relação ao ensino teológico. Por causa da formação, nós compreendemos isso, né? Por causa da formação que tiveram, eles têm restrições. Mas nós entendemos hoje uma real necessidade do ensino teológico, porque teologia não é um bicho de 7 cabeças, né? Teologia é estudar a respeito de Deus e, propriamente, naquilo que é a nossa proposta de ensino teológico, também ensinar a respeito do ministério da igreja, do dia a dia das atividades da igreja, além de questões educacionais que também envolvem o trabalho da igreja, questões de ensino, não é? Então nós temos na nossa grade curricular disciplinas que vão desde o estudo sistemático da própria Bíblia, sim, como também estudos na área da teologia que não estão propriamente ou que não seja 100% aquilo que é a Bíblia. Mas, por exemplo, dentro do ensino teológico nós temos uma disciplina que é a administração. Nós temos uma disciplina que é liderança, não é? Então envolve o contexto bíblico e a realidade das igrejas, para que você possa qualificar, formar uma liderança dentro da igreja que auxilie. Às vezes o pastor está, e nós vemos esse contexto especialmente aqui no Nordeste, pastores que estão numa igreja e ele não tem auxiliares, obreiros auxiliares, hoje mesmo conversando com alguns aqui, né, obreiros que estão lá na igreja e eles estão, como a gente fala, eles estão se virando com tudo. Eles não têm lá um auxiliar, uma outra pessoa que inclusive na ausência dele possa conduzir os trabalhos. Então o nosso propósito com o curso teológico é justamente dar esta qualificação, dar este norte, para que o pastor que está na igreja, que é o titular da igreja, ele reúna com aquelas pessoas que estão ali e que ele perceba que esses têm condições para serem substitutos dele ou futuramente serem líderes de igrejas e ele possa exercer uma influência na vida desses por meio do ensino bíblico e teológico, qualificando eles para o trabalho da igreja. E aí amanhã, eu digo amanhã, não me referindo ao dia seguinte, mas daqui a um tempo, quando ele, por exemplo, precisar se ausentar da igreja, ele tem uma equipe que faz com que a igreja funcione na ausência dele. Ou ainda quando se ocorre, né, o caso dele ser transferido para uma outra igreja, ele ter ali um grupo de pessoas que faça com que a igreja funcione nesse interregno, enquanto o outro pastor venha para estar assumindo ali a liderança dos trabalhos. Então a necessidade que nós vemos é justamente essa. É uma qualificação, é um preparo, é um norte, fornecer uma gama de conhecimento maior,
porque nós entendemos que aquele que estuda, que conhece mais, certamente, quando tiver que defender aquilo que crê, ele terá uma linha de argumentação melhor, pelo seu conhecimento, ele vai saber construir, não é, uma exposição que vai defender aquilo que crê. Por isso a necessidade do ensino teológico. E o ensino teológico também, ele firma a fé, a vida cristã, né? Quais seriam os benefícios, os efeitos, né, do estudo da teologia na vida do crente? Hoje ainda, eu conversando com um obreiro, um pastor que nos ligou para tratarmos do curso, eu fiz referência a um texto bíblico que está em Romanos capítulo 10 e versículo 17. Paulo escreveu para a igreja em Roma e ele disse assim: a fé é pelo ouvir e o ouvir é pela palavra. Então a gente vive isso, e a gente ensina isso, de que quem não estuda a palavra de Deus, eu vou colocar cristão porque não trata propriamente do crente, o cristão, aquele que segue a Jesus Cristo e que não tem uma vida de intimidade com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada, ele não terá fé suficiente ou aquela fé inabalável necessária para enfrentar os problemas da vida que todo mundo tem. Porque a fé é pelo ouvir e o ouvir é pela palavra. E a Bíblia diz, no livro de Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que crê, que serve a Deus e tal, ele deve crer que o Senhor é galardoador, que ele existe e que é galardoador daqueles que o amam e os livra. Outro benefício que eu observo assim do estudo, né, da teologia é que o crente ele passa a ter uma real compreensão, uma compreensão melhor ainda do ID de Cristo, ele se torna mais atuante, né, na obra do Senhor. Isso tem sido perceptível, notório nos alunos que passam pelo CETADB? Pois bem, como estávamos dizendo, veja bem, a escola completa agora dia 18 de fevereiro de 2020, 10 anos. Então, podemos dizer que é nova, né? Novinha de tudo. Mas nesse espaço de 10 anos, nós temos relatos, né, de obreiros, de irmãos, que atuam no campo missionário como missionários de fato, outros que atuam em igrejas como auxiliares, né, auxiliares de modo geral, que estão ali, dão a sua parcela de contribuição, como professores de escola dominical, ou liderando escola dominical, ou departamentos de uma igreja. E temos também aqueles que já estão titulares de igreja, e que eles reconhecem e nos dão depoimentos de que o fato de terem estudado, de terem buscado o conhecimento, aquilo que nós ofertamos, porque existem tantas escolas hoje, não é? Mas aquilo que nós ofertamos foi para eles suficiente para dar a eles a condição, a compreensão do que é a atividade ministerial, do que é o trabalho da igreja, porque ainda que alguém pense que o negócio é fácil, na verdade não é. Você é filha de pastor e vivenciou isso tudo ao longo da sua vida, não é? Eu sou genro de pastor, me converti aos 19 anos, mas eu sei bem ao longo da minha vida o que é servir a Deus, ser um crente fiel ao Senhor e especialmente estar envolvido com o ministério. Então a gente observa que os obreiros que estudam, os que estudam a palavra de Deus, que se envolvem com a palavra de Deus, são aqueles que no dia a dia do seu exercício, da sua prática ministerial, conseguem êxito maior. Não são frustrados. Acho que essa é a palavra que fica mais adequada. Eles não se frustram com os problemas, com as adversidades que certamente vão surgir em algum momento do ministério. E diante de um contexto onde existem inúmeras ofertas, né, de cursos teológicos, como o senhor bem falou, que critérios precisam ser observados, né, para escolher um curso de teologia? Então, essa pergunta ela é bastante interessante, porque eu posso ter a tendência de querer puxar a sardinha para o meu lado. Mas veja bem, hoje nós temos dentro da nossa denominação, que é a Assembleia de Deus, uma convenção nacional, a CGADB, que é a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, e a CGADB tem um órgão, que é o Conselho de Educação e Cultura, que é presidido pelo pastor Douglas de Almeida Batista, que é pastor em Brasília. Ele é o presidente do conselho. Ligado ao Conselho de Educação da CGADB, hoje são 75 ou 76 escolas credenciadas na CGADB para estar ministrando cursos teológicos. Dessas que estão credenciadas, nós sabemos que algumas já não existem mais. Ainda que estejam lá, apareçam, não é? São escolas que já não existem mais. Mas quando nós estamos divulgando o nosso trabalho, nós apresentamos para os pastores aquilo que nós entendemos ser necessário que uma escola apresente para a igreja, para o pastor, e que vai ser útil para a vida dele, para o ministério dele, e que não vai trazer problemas.
porque nós temos hoje uma situação que é bem adversa de problemas doutrinários, né? A nossa denominação, ela passa por essa situação. Então, o que é principal que eu entendo assim, ao se optar por uma escola, que eu faço o voto que seja o CETADB, não é? Mas que seja principal, é justamente um compêndio doutrinário que não vai ser problema, porque nós temos relatos, e inclusive fizemos um trabalho de migração de turmas de outros cursos para o nosso curso, porque os pastores enfrentaram esse tipo de problema. Às vezes os temas apresentados pela escola entraram em choque com aquilo que é a doutrina da igreja naquele local, e o pastor achou por bem de não ter mais aquela escola e tomou conhecimento do nosso curso e optou pelos trabalhos com o CETAD. Mas eu poderia te dizer de primeira mão que o primeiro é esse aspecto, a questão de vínculo doutrinário, história doutrinária, linha doutrinária, porque isso é o que pode trazer benefício para a igreja ou, dependendo de qual for a linha doutrinária, trazer um problema que em algum momento o pastor não vai conseguir sequer remediar, porque vai trazer divisões na igreja, e nós sabemos que hoje, por causa do acesso à mídia, né, acesso à informação, às vezes o indivíduo está ali na igreja, mas ele vai para a internet, vai para o YouTube, enfim, nas redes sociais, e ele bebe um pouquinho de uma fonte aqui, um pouquinho de uma fonte ali e tal, e de repente na cabeça dele, aquilo que ele entendia como salvação já virou um negócio que ele já não consegue mais discernir. Uma confusão, né? E aí ele vai apresentar isso para o pastor, e o pastor terá essa dificuldade para administrar. Então, a linha doutrinária eu acho que é o principal, o fundamento, na questão do conhecimento. Aí eu acho que também é importante para a instituição que será escolhida a questão da credibilidade. Porque hoje aqui mesmo eu conversei com um obreiro, ontem um obreiro nos procurou, porque ele fez um curso e já passaram-se 2 anos e ele até hoje não recebeu certificado, documento de conclusão. Então, no meu modo de entender, isso também é um aspecto que deve ser observado, a credibilidade da instituição em relação a isso. E o fato de você ter acesso, não é? Você tem que ser acessível. A gente procura, de todos os meios, como disse, disponibilizar os canais de acesso para que o indivíduo que quiser falar com a gente, por algum meio ele vai conseguir, não é? Por algum meio ele consiga falar com a gente. Eu mesmo, o meu contato pessoal de telefone, eu divulgo nos materiais de divulgação todos, tenho o meu contato pessoal. Aqueles que preferem falar pessoalmente comigo para tratar algum assunto, eu atendo, o meu celular fica ligado o tempo todo, a não ser quando eu tiro férias. Aí eu desligo mesmo, não é? Mas senão o celular está ligado à noite, fica ligado o tempo todo, porque a gente tem essa ideia de que devemos ser acessível. As pessoas têm os seus problemas particulares durante o dia e às vezes não pode tratar nada em relação ao curso durante o dia, ele só pode à noite. E nós estamos ali sempre de prontidão para atender. Então eu imagino também que essa acessibilidade também deva ser um fator a ser bastante avaliado. Amém. Pastor Hércules, muito obrigado pela entrevista, que Deus continue abençoando a sua vida e toda a equipe do CETADB, e eu espero que essa conversa aqui tenha despertado muitas pessoas a cursar teologia, né? Olhando para essa câmera aqui, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem, né, para quem ainda não ingressou em um curso teológico, para que possa aí estar ampliando os seus conhecimentos acerca da palavra de Deus. Amém. Então, nós vamos dizer para vocês assim, através do nosso site, que eu já dei o endereço, é cetadeb.com.br, cetadeb.com.br, para ficar mais fácil a compreensão. Você acessa o nosso site, se você não quiser fazer o contato pelo site, ali você terá os nossos telefones, todos os números de celular que estão ali, eles têm WhatsApp. Você vai conseguir falar com um dos nossos atendentes, se não pessoalmente comigo, e nós vamos ter toda a condição de te indicar onde é que estão os nossos núcleos instalados. E aí você pode identificar o núcleo que está mais próximo, né, da sua residência e estar ali se inscrevendo, e um monitor, um obreiro, um professor estará sentando contigo e assim também com os demais alunos matriculados para ministrar os conteúdos propostos pelo CETADB para o seu ensino teológico. E eu acredito que será de grande bênção. Procure-nos e nós vamos estar te orientando para que você faça parte desta grande família e abençoada família que é o CETADB. Deus abençoe você em nome de Jesus. Muito obrigado pela oportunidade que nos dá.